Se você é dessas que tem aquela síndrome de boazinha, toda e qualquer discussão do seu relacionamento, você vai sair como errada. Não necessariamente porque você está errada, mas pela forma que você se posiciona, sempre se escondendo, sempre se retraindo, sempre atrás desse mecanismo de defesa de eu sou boazinha. Porque como é que funciona a cabeça dessa pessoa? Eu vou ser muito boazinha, eu vou ser muito legal, eu vou ser muito passiva, e dessa forma ninguém vai devolver essa maldade contra mim, ninguém vai devolver alguma coisa muito grande ou muito forte. Isso é só na sua imaginação, no seu mundo de Bob, na sua fantasia. No mundo real, onde nós adultos vivemos, não necessariamente você precisa fazer alguma coisa com uma pessoa para ela devolver. Então, às vezes, infelizmente, você caiu num relacionamento com uma pessoa que não é legal, com uma pessoa que não é bacana, e dentro dessa relação, essa pessoa te faz se sentir ainda mais acuada. Então, não olhe para você como uma grande vantagem ser uma pessoa super boazinha. Isso é muita desvantagem para você, porque essas pessoas vão se aproveitar da sua posição. É claro que você também se aproveita da sua posição, né? Porque aí ninguém também te procura tanto, segundo você. Pode até não te procurar de uma forma mais firme, mas te procura para pedir tudo quanto é favor, para abusar da sua paciência e tal, tal, tal. Você já conhece, você já conhece. Então, dito isso, esse é o tema do vídeo de hoje. Ser uma pessoa boazinha demais vai te colocar sempre como a errada em todas as questões. Então, primeira coisa que pode acontecer no seu relacionamento, você prioriza paz. Às vezes ele prioriza poder. Na sua cabeça é mais ou menos assim, se eu não falar, se eu não rebater, se eu deixar pra lá, eu vou manter a paz da relação. Isso não é verdade, sabe por quê? Porque nesse seu discurso de que você vai manter a paz e afins, na verdade o que você faz por dentro é internalizar, é ficar doída, é ficar chateada, é ficar triste, é ficar remoendo aquilo ali. Então não diga que eu faço isso para manter a paz, se você não conseguiu ficar em paz com aquilo ali. É mentira. E às vezes você está num relacionamento com uma pessoa que ela não está interessada em paz, ela está necessitada de poder. Porque tem gente que tem essa necessidade, eu preciso estar certo. E o pior de tudo é quando você apresenta argumentos, tenta provar para a pessoa e ela continua acreditando que ela está certa. Não, não importa, porque eu concluí. É de um ego absurdo. E às vezes, infelizmente, tem gente que se relaciona com pessoas assim. Então eu quero que você pense que toda vez que você fizer a sua falsa escolha pela paz, você não está entrando em estado de paz. Você não pode abrir mão de todas as coisas em termos de paz. E se o seu relacionamento é uma eterna guerra, não é você decidindo, né, ser uma pessoa passiva que vai ajudar ali a manter a paz das coisas. Então tenha cuidado com isso, porque às vezes você é da paz, mas aparentemente, digamos assim, uma paz falsa, e ele é um cara que prioriza poder. Ele precisa estar certo, porque tem gente que não suporta estar errado, apesar de estar errado por muitas vezes. Outro ponto, você é aquela pessoa que você tenta justificar demais, mas a outra pessoa sempre distorce a realidade. Então o que você faz para não ter que lidar com essa dificuldade? Você começa a ficar assim, aí você começa a tremer a sua voz, aí você vai sentindo aquela ansiedade, aí você começa a pedir desculpas, mesmo sem ter culpa. Aí você começa a pedir desculpas demais e tal, e tal, e tal. A pessoa já viu a sua fragilidade e ela tá se aproveitando disso. E eu quero que você tenha noção que se você tem esse problema de ser boazinha demais, você provavelmente vai cair num relacionamento com uma pessoa que não é legal. Porque ela vai se aproveitar dessa sua posição. Quando a gente quer um relacionamento, uma pessoa legal e coisas do tipo, a gente vai atrás de alguém que também se dá um certo valor, também se posiciona, a gente quer alguém pra cima também. E a pessoa que tem essa síndrome de boazinha, ela é sempre uma pessoa muito fragilizada, sabe? Muito assim, muito delicada. Então é um manejo difícil. Então essa é uma pessoa, quando você é ela, que você vai acabar caindo num relacionamento ruim. E nesse relacionamento ruim, essa pessoa vai se aproveitar da sua posição. Então, se você começa a tremer demais, pedir desculpa demais, você vai perdendo a força que você deveria ter ali dentro para se posicionar. Terceiro ponto, você vai falar dos seus sentimentos, aí a pessoa rebate com razão. Então você vira e fala, eu fiquei muito sentida com aquilo que você fez. E aí a pessoa, ao invés de entender sobre isso que você está falando, é muito mais assim, nossa, você tá louca. Nossa, você é muito exagerada. Eu preciso te lembrar que quando uma pessoa invalida o seu sentimento, é ela tentando diminuir também a responsabilidade dela dentro do problema. Não é que às vezes você não vai ser dramática, às vezes você é sim uma pessoa dramática. Mas às vezes, conforme eu disse, você não está com uma pessoa tão legal. Então, para ela diminuir a responsabilidade naquilo que ela causou, ela vai diminuir os seus sentimentos. Você está louca, você é exagerada, não é tudo isso. Nossa, você é muito dramática, ai, você é muito sensível. Então, fica um pouco alerta, ou até muito alerta, com essa pessoa para ver se ela valida o que você sente ou se ela joga o que você sente lá embaixo, porque aí ela tá, né, vamos dizer assim, munida da posição de ai, é porque ela é muito dramática. Eu nem fiz nada demais.
Quarto ponto, você evita falar muito alto, você fica com aquela voz mais assim, mais amena, mais para baixo, enquanto ele vai falando alto. Quando você está numa discussão com uma pessoa que fala alto, ela não venceu a discussão porque ela falou alto e está com razão. É porque ela foi vencida, ou melhor, você foi vencida pela exaustão. Você ficou exausta, porque você está tentando ter um diálogo, você está tentando ter uma conversa, e tem uma pessoa gritando igual uma gralha, tentando lutar absurdamente. Você vai notar que se você tem essa síndrome de boazinha, você fica muito cercada de pessoas que nunca podem estar erradas, porque elas se aproveitam da sua passividade. Então, quando aquela pessoa está gritando, berrando e tal, você já fica e fala, olha, sinceramente. E aí, como você é essa pessoa muito medrosa, você fica coada por essa voz mais alta. Como se você não tivesse capacidade de aumentar a sua voz. Mas eu vou aproveitar aqui e vou te ensinar uma técnica. Você está conversando com a pessoa que está gritando muito, falando muito alto? Você vai começar gradualmente a baixar o tom da sua voz, porque quando você abaixa o tom da sua voz, essa pessoa começa a notar que ela está falando alto demais. Então isso vai quebrando essa coisa do falar excessivo e muito alto. Você vai diminuindo o seu tom de voz gradualmente e a pessoa vai ter que se esforçar para te ouvir. Então, para a gente finalizar, não é uma questão que você não possa ser uma pessoa boa. Você não só pode, como você deve. Mas sai desse mundo fantasioso que você tem de que todo mundo vai ser bom só porque você é uma pessoa boa, que maldades não vão voltar para você só porque você não faz maldades com ninguém. E óbvio, você não deve fazer maldade com ninguém. Você deve ter uma maldade para ficar esperta quando fizerem com você. Mas o problema não é ser uma pessoa boa, o problema é a sua falta de posicionamento. O problema é a sua gigantesca passividade diante do que fazem com você. Porque aí você tem essa posição, aí as pessoas são abusivas com você e aí depois você acha ruim que elas foram. Então quer dizer, você não é responsável nem por si e está achando ruim que os outros não são. A primeira pessoa que tem que cuidar de você é você mesma. Além de que pessoas com essa síndrome tendem a achar que assim vai ser o pior dos cenários do mundo quando alguém reage com elas. Quando na realidade é muito mais uma fantasia. Elas tendem a reagir e o resultado ser muito diferente do que elas esperavam. As pessoas não têm toda essa reação que elas fingem que vão ter. Você precisa de parar de acreditar em tudo que a sua cabeça te diz. Nesse vídeo de hoje a gente fica por aqui.